Por isso, o sábio realiza pelo ventre e não pelos olhos. Afasta aquilo e alcança isto. Estes versos encerram um ensinamento iniciado por Lao Tse, quando falou das cores que cegam, dos sons que ensurdecem, dos sabores que corrompem, das corridas que enlouquecem o coração e dos bens valiosos que desviam a ação humana. Agora ele revela o remédio. Depois de mostrar como o homem se perde pelos sentidos, ele nos mostra como o sábio retorna ao centro. Venha, sente-se em silêncio por um instante. Respire profundamente. Perceba teu ventre, porque é justamente para ele que Lao Tse aponta. Por isso, o sábio realiza pelo ventre e não pelos olhos. À primeira vista, Lao Tse parece falar de uma escolha simples. Os olhos buscam o que está fora, o ventre guarda o que está dentro. Os olhos correm atrás das formas, o ventre repousa na raiz da vida. O que quase ninguém percebe aqui. Lao Tse não está condenando a visão. Ele está revelando o perigo de viver governado apenas por aquilo que aparece. Os olhos veem as cores, distâncias, brilhos e diferenças. Veem o que atrai, veem o que falta, veem o que o outro possui, veem o que o ego deseja alcançar. Por isso, quando o homem vive pelos olhos, sua alma se espalha pelo mundo. Ele deixa de habitar o próprio centro e passa a viver nas coisas, nos rostos, nos objetos, nas comparações, nas promessas, nas imagens, e então se perde. O ventre, no entanto, é outra morada. Ele não argumenta, não compara, não se exibe. No ventre, a vida é silenciosa. Antes do pensamento, o corpo respira. Antes do desejo, a energia se move. Antes do nome, existe a presença. O sábio realiza pelo ventre, porque não age a partir da inquietação dos olhos, mas da profundidade do ser. Os olhos dizem, quero aquilo. O ventre diz, permaneço. Os olhos dizem, falta algo. O ventre diz, a vida já está aqui. Os olhos vivem na distância. O ventre vive na unidade. Observe então como o ego nasce pelo olhar. O ego olha e separa. Isto sou eu, aquilo é o mundo. Isto é meu, aquilo me falta. Este é melhor, aquele é menor. Assim começa o sofrimento. Não porque o mundo seja inimigo, mas porque a percepção se partiu. Quando a consciência acredita apenas nos olhos, ela esquece sua raiz invisível. Busca fora
aquilo que se perdeu dentro. Mas o caminho nunca esteve distante. Distante estava apenas a percepção humana. O ventre é o lugar simbólico da integração. Ali não há espetáculo. Ali a vida não precisa provar nada. A árvore não cresce olhando para si mesma. O rio não corre para ser admirado. A montanha não permanece para ser chamada de forte. A nuvem não pergunta se seu movimento é belo. Tudo segue o tal, porque tudo repousa em sua própria natureza. Assim também é o sábio. Ele não age para ser visto, ele age porque a ação amadureceu dentro dele. Ele não escolhe pelo brilho, escolhe pela raiz. Ele não segue o desejo que salta diante dos olhos, segue a quietude que desce ao fundo do ser. Por isso, Lao Tse diz: afasta aquilo e alcança isto. Aquilo é o distante, isto é o presente. Aquilo é o objeto do desejo, isto é a raiz da consciência. Aquilo é o mundo visto pela fome do ego, isto é o Tao, sentido antes da separação. Mas não te apresses, existe aqui uma camada mais profunda. Afastar aquilo não significa odiar o mundo. O sábio não foge das formas, ele apenas não se ajoelha diante delas. Ele vê o ouro, mas não entrega sua paz ao ouro. Vê a beleza, mas não abandona seu centro pela beleza. Vê o sucesso, mas não mede sua existência por ele. Vê a perda, mas não acredita que o ser foi perdido. Ele permite que as formas venham e vão, como as estações, como a chuva, como as folhas, como o sopro do vento entre os bambus. O ego quer possuir aquilo que vê. O Tao participa daquilo que é. Esta é a diferença. Possuir é separar, participar é unir. O ego agarra porque tem medo do vazio, mas o Tao permanece vazio porque nada lhe falta. E aqui o verso se torna mais sutil. Realizar pelo ventre é retornar ao lugar anterior ao desejo. Quem deseja, quem vê, quem se agita diante daquilo que aparece, quem sofre quando não possui. Não responda essas perguntas depressa. Permita que essas perguntas desçam. Antes do desejo, há consciência. Antes da consciência se prender ao objeto, há silêncio. Antes do silêncio ser chamado de silêncio, há
o mistério. O sábio vive próximo desse lugar, por isso sua ação é limpa. Ele não age para completar uma ausência. Ele age porque está inteiro. Ele não busca o tal, como quem busca um tesouro distante. Ele repousa no tal, como o peixe repousa na água. O peixe não procura a água, apenas esquece que está nela quando começa a sonhar com a margem. Assim é o homem, sonha com aquilo, esquece isto, sonha com o distante, esquece o imediato, sonha com a imagem e esquece a presença. O verso então revela uma lei invisível da existência. Aquilo que aparece não é separado daquilo que não aparece. A forma nasce do vazio, o movimento nasce da quietude, o desejo nasce da plenitude esquecida. A busca nasce daquilo que já está presente, mas não foi reconhecido. Por isso, o tal é paradoxal. Quando você corre atrás de tudo, perde o centro. Quando retorna ao centro, tudo encontra seu lugar. Quando vive pelos olhos, o mundo te puxa em 1000 direções. Mas quando você vive pelo ventre, o mundo continua existindo, mas já não te arrasta. Então, as cores voltam a ser cores, os sons voltam a ser sons, os bens voltam a ser bens, a vida volta a ser vida. Nada precisa ser rejeitado, apenas deixa de ser Senhor. O sábio afasta aquilo, não porque aquilo seja impuro, mas porque aquilo se tornou um véu. E ele alcança isto. Não porque isto seja um objeto novo, mas porque isto sempre esteve aqui. Isto é a respiração antes do pensamento. Isto é a presença antes do nome. Isto é o centro imóvel enquanto a vida se move. Isto é o olhar que vê, os olhos vendo. Isto é a consciência que permanece enquanto desejos nascem e desaparecem. Observe com cuidado. Existe em você algo que viu tua infância passar, viu alegrias chegarem, viu tristezas partirem, viu medos nascerem, viu esperanças mudarem de forma. Aquilo que foi visto mudou, mas aquilo que vê permaneceu. Esse ponto imóvel não pertence ao ego. O ego é a inquietação, é a transitoriedade. O ego é história. O ego é imagem. O ego é aquilo.
O tal é isto. Não procure isto como se estivesse longe. Ao procurar, você já transformou isto em aquilo. Apenas aquiete os olhos, desça ao ventre, escute a vida antes que ela se transforme em desejo. Ali onde nada se exibe, o tal respira. Ali onde nada precisa ser possuído, tudo já participa de tudo. E quando esta compreensão amadurece, você então percebe: o sábio não escolheu entre o mundo e o espírito. Ele apenas deixou de abandonar o centro por causa das formas. Então, sentado diante do vale ao amanhecer, ele vê as montanhas, mas não se perde nelas. Ouve o vento, mas não corre atrás dele. Sente a luz nascer, mas permanece unido ao silêncio de onde a luz veio. E nesse instante, sem esforço, compreende. Afastar aquilo é despertar do encanto da distância. Alcançar isto é repousar no tal que nunca se moveu. Feche os olhos, não para negar o mundo, mas para perceber de onde o mundo surge. Ali, antes do olhar, antes do desejo, antes do nome, o mistério permanece, e ele está mais próximo de ti do que aquilo que você chama de eu. Por isso, o sábio realiza pelo ventre. O ventre não representa apenas o corpo. O ventre simboliza o centro da vida. É o lugar da estabilidade, da presença, da simplicidade, da energia original. Enquanto a cabeça vive cheia de pensamentos, o ventre permanece silencioso. Enquanto os olhos correm atrás das formas, o ventre permanece enraizado. Por isso, Lao Tse não diz: o sábio vive pela mente. Ele diz: o sábio realiza pelo ventre. O ventre simboliza o ser profundo. Os olhos simbolizam a mente inquieta. O ventre nunca se ilude. Observe um recém-nascido. Ele ainda não conhece riqueza, não conhece fama, não conhece comparação. Ele vive a partir do ventre. Respira profundamente. Seu ventre está abaixo da mente. O adulto, no entanto, faz o contrário. Vive apenas na cabeça, respira superficialmente, está sempre olhando para fora. Então, perde contato consigo mesmo. O caminho aqui convida ao retorno.
realiza pelo ventre e não pelos olhos. Os olhos representam muito mais do que a visão. Eles simbolizam tudo aquilo que desperta desejo, tudo aquilo que seduz, tudo aquilo que faz a mente correr. Os olhos vivem procurando o próximo objeto, a próxima conquista, o próximo prazer, a próxima comparação. E pouco a pouco, o homem deixa de viver a própria vida e passa apenas a reagir ao que vê. Os olhos mostram o mundo, mas também podem aprisionar o coração ao mundo das aparências. A maioria das pessoas acredita estar escolhendo livremente, mas observe com cuidado. Elas desejam aquilo que viram, compram aquilo que lhes mostraram, sonham com aquilo que aprenderam a admirar. Seu coração tornou-se um espelho daquilo que os olhos consomem. Lao Tse percebeu isso há mais de 2000 anos e por isso diz: o sábio vive pelo ventre e não pelos olhos. O ventre pergunta: o que realmente nutre minha vida? Os olhos, no entanto, perguntam: o que parece mais atraente agora? O ventre busca profundidade. Os olhos perseguem a novidade. O ventre deseja o equilíbrio. Os olhos desejam intensidade. O ventre conhece a suficiência. Os olhos vivem na comparação. Os olhos procuram aquilo que brilha, mas o ventre reconhece aquilo que sustenta. Aquilo é tudo o que Lao Tse descreveu antes. As cores que seduzem, os sons que distraem, os sabores que viciam, as corridas que enlouquecem, as riquezas que desviam e os desejos que nunca terminam. O sábio não odeia essas coisas, mas não permite que elas governem sua vida. Ele as coloca em seu devido lugar. Afasta aquilo e alcança isto. Isto é o ventre, o centro, a simplicidade, a suficiência, a paz que não depende das circunstâncias, o Tao. Lao Tse não diz apenas para afastar aquilo, ele diz para retornar a isto, porque ninguém consegue viver apenas negando desejos. É preciso reencontrar algo mais profundo. Agora, olhe para dentro. Este talvez seja um dos maiores ensinamentos para o autogoverno. Pergunte a ti mesmo: estou vivendo pelo ventre ou pelos olhos? Minhas escolhas nascem daquilo
que realmente alimenta meu ser, ou daquilo que apenas desperta desejo? Estou construindo uma vida ou apenas reagindo aos estímulos que aparecem diante de mim? O homem comum acredita que viver intensamente significa experimentar cada vez mais. O Tao revela outra possibilidade: viver profundamente. Quanto mais alguém retorna ao ventre, menos precisa correr atrás de estímulos, porque descobre uma fonte interior. E quem encontrou uma fonte já não vive desesperadamente procurando água. O ventre conhece a plenitude, mas os olhos conhecem apenas a próxima atração. Para a tua vida, observe. Antes de seguir um desejo, pergunte se ele nasceu do ventre ou dos olhos. Aprenda a distinguir aquilo que impressiona daquilo que realmente nutre. Reduza o excesso de estímulos que capturam tua atenção e retorne frequentemente ao teu centro, através do silêncio, da respiração e da simplicidade. Vai e lembra-te, os olhos percorrem o mundo inteiro sem jamais encontrar repouso, mas o ventre, quando reencontra o Tao, descobre que aquilo que realmente sustentava a vida sempre esteve dentro de si. Por fim, termino com um poema de Cânticos de Cecília Meirelles. Eles te virão oferecer o ouro da terra, e tu dirás que não. A beleza, e tu dirás que não. O amor, e tu dirás que não para sempre. Eles te oferecerão o ouro da além da terra, e tu dirás sempre o mesmo, porque tens o segredo de tudo e sabes que o único bem é o teu